Vamos dar início, então, à correção da prova do concurso público de 2019 do Instituto Federal de Roraima, que foi feita pela banca IDECAM, a mesma que está agora realizando o Instituto Federal do Ceará. A prova, ela contou com uma parte de português, foram 10 questões de português, também teve uma parte de conhecimentos pedagógicos, mais 10 questões, legislação do servidor público, e vamos começar então a parte de conhecimentos específicos de química geral. Então, vamos lá. Química começando na questão 31. A banca só disponibilizou a tabela periódica, então todas as outras informações de constantes, equações, elas têm que ser tiradas da memória mesmo. E além disso, pessoal, esse caderno de prova, junto com os gabaritos preliminares e final, ele está disponibilizado no Drive, que tem o link, tá? Aqui no perfil. Então, 31. Os sumários das propriedades dos gases, particularmente a variação da pressão com o volume e a temperatura, são conhecidos como as leis dos gases. Com base nessas leis e nos seus respectivos criadores cientistas, analise as afirmativas a seguir. Então, ele vai tratar das leis dos gases nessa questão e dos respectivos criadores de cada lei. Item 1. A lei de Boyle afirma que pressão de uma quantidade fixa de gás em temperatura constante é diretamente proporcional ao volume. Então, pressão é diretamente proporcional ao volume, segundo a lei de Boyle? Não. Pressão é inversamente proporcional ao volume, segundo a lei de Boyle. Segundo item, a lei de Charles afirma que o volume de uma quantidade fixa de gás em um recipiente sob pressão constante é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Temperatura absoluta é temperatura em Kelvin. Essa está correta, tá? O volume, ele é diretamente proporcional à temperatura absoluta, segundo a lei de Charles. Então, o volume é diretamente proporcional a T. Então, a primeira foi falsa, né? Essa é verdadeira. Terceira, a lei de Gay-Lussac propõe que a pressão de uma quantidade fixa de gás em temperatura constante é inversamente proporcional ao volume. Até que é verdade, né? Aqui a gente viu, pressão é inversamente proporcional ao volume, só que essa não é a lei de Gay-Lussac, essa é a lei de Boyle. Então, essa é falsa porque errou o nome do cientista. A lei de Gay-Lussac é a lei que fala que pressão é diretamente proporcional à temperatura. Quarta, o princípio de Avogadro propõe que o volume ocupado por uma amostra de gás sob pressão e temperatura constantes é diretamente proporcional ao número de mols de moléculas presentes. Então, o princípio de Avogadro é que o volume é diretamente proporcional ao número de mols. Essa está correta. Então, as alternativas. Assinale se somente as afirmativas 2 e 4 estiverem corretas. Já é a letra A. A 2 e a 4 são as alternativas corretas. 32. A química está envolvida com as propriedades da matéria, isto é, com suas características distintas. Uma propriedade física de uma substância é uma característica que pode ser observada ou medida sem mudar a identidade dessa substância. Já uma propriedade química refere-se à capacidade de uma substância de transformar-se em outra substância. Além disso, as propriedades da matéria também podem ser classificadas em intensivas e
extensivas. Assinale a alternativa que apresenta somente propriedades extensivas. Então, o que são propriedades intensivas e extensivas? Uma propriedade intensiva, ela independe do tamanho da amostra. E uma propriedade extensiva, ela depende do tamanho da amostra, ou seja, da extensão da amostra. Por exemplo, a temperatura da mesma amostra, se for de 100 ml ou de 1 litro, é a mesma. Agora, o volume 100 ml são diferentes de 1 litro. Então, a temperatura é uma propriedade intensiva e o volume uma propriedade extensiva. Vamos ver as alternativas. Ele quer somente propriedades extensivas, ou seja, que depende do tamanho da amostra. Alternativa A, massa e temperatura. Como vimos, temperatura é intensiva, a massa, sim, é extensiva. B, temperatura e volume. Volume é extensiva, mas temperatura intensiva. C, massa e volume. Correta. São as duas propriedades que dependem do tamanho da amostra. Vamos ver a outras. D, densidade e temperatura, ambas são intensivas. E, massa e densidade, massa extensiva, densidade intensiva. Então, C é a correta. 33. As misturas têm as propriedades de seus constituintes e nisso elas diferem dos compostos. Além disso, podem ser classificadas como homogêneas ou heterogêneas. Com base nas técnicas de separação de misturas, assinale a alternativa correta. Letra A. Filtração. Processo físico utilizado para separar e purificar sólidos. Essa tá errada. Por quê? A filtração é um processo mecânico, tá? Qual que é a diferença? Um processo mecânico, ele é utilizado para separar misturas heterogêneas e não ocorre transformações físicas. No processo físico, ele é usado para separar misturas homogêneas e, como o próprio nome já remete, ele ocorre transformações físicas para fazer essa separação. Então, a filtração é um processo mecânico, além disso, ele não é utilizado para purificação, apenas separa. D. Decantação. Processo mecânico que serve para separar misturas heterogêneas de um sólido disperso em um líquido ou em um gás. Tá correto até aqui, mas ela não separa gases. Então, tá errada também a B. C. Destilação simples, processo físico usado na separação de misturas heterogêneas de sólidos em líquidos. Ela é um processo físico, logo, envolve misturas homogêneas. Tá errado a C também. D. Destilação fracionada, processo físico utilizado para separar misturas homogêneas de 2 ou mais líquidos, ou seja, de líquidos miscíveis. Tá correto a letra D, a destilação, que separa pela diferença de ponto de ebulição, ou seja, uma propriedade física. E. Cristalização, processo mecânico usado para separar misturas heterogêneas de um sólido num líquido ou de 2 líquidos imiscíveis entre si. A E tá errada, porque a cristalização, ela é um processo físico, ela separa misturas homogêneas. Então, errada também. Resposta da 33, letra D. 34. A tabela periódica pode ser usada na previsão de várias propriedades, muitas das quais são cruciais para a compreensão dos materiais e das ligações químicas.
e para a organização dos elementos de acordo com essas propriedades. Com base nas propriedades periódicas, assinale a alternativa correta. Então, vamos ver sobre propriedades periódicas. A. Dentro de um grupo, o raio atômico aumenta com o número atômico, ou seja, número de prótons. Então, o que ele está dizendo? O grupo é a família, né? Então, ele está dizendo que o raio aumenta com o aumento do número atômico. Então, aumenta nesse sentido, tá certo? E como o tamanho do orbital aumenta com o número quântico principal, n, correto? O tamanho do raio atômico diminui. Não, ele aumenta, né? Então, se você está aumentando no grupo o número atômico e aumentando n, que são o número quântico principal, você também está aumentando o raio, não diminuindo. Então, A, errada. B, os cátions são maiores e os ânions são menores do que os átomos originais? Não. Os cátions são os íons que perdem elétron, né? A partir de um átomo neutro, perde um elétron, então diminui a eletrosfera. Já os ânions, eles ganham elétrons, ou seja, aumenta, fica mais povoada a região eletrônica e maior. Então, eles são os cátions menores e os ânions maiores. Errado. C. A energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um átomo na fase gás. Correta definição. A primeira energia de ionização, I1, é maior do que a segunda energia de ionização? Não, ela é menor. Por quê? Quanto mais você retira o elétron, então o primeiro elétron, ele tem uma determinada distância do núcleo. Se você retira ele, o elétron seguinte está mais próximo, então ele sofre mais o efeito da carga nuclear, então é mais difícil você retirar esse elétron, então você vai precisar de mais energia. Então, essa é falsa. D. Uma alta afinidade eletrônica significa que grande quantidade de energia é absorvida quando um elétron se liga a um átomo na fase gás. Então, a afinidade eletrônica é a energia envolvida quando um elétron se liga a um átomo na fase gás. Essa parte está correta. Só que sempre que envolve ligação, o valor de energia, ΔH da reação, é negativo. Então, sempre que há a ligação, o valor de afinidade eletrônica vai ser negativo. Logo, quanto mais negativo for esse valor, maior a afinidade eletrônica. Então, o valor é menor, maior afinidade eletrônica. Então, essa tá errada. Porque energia é liberada. E o efeito do par inerte é a tendência de formar íons de cargas 2 unidades menores do que o esperado pelo número do grupo? Verdadeiro. Essa é a definição do efeito do par inerte, quando você forma íons com cargas 2 vezes menores do que o esperado. Uma condição que foi vantajosa nessa prova e que não é muito comum é que para toda questão que envolvia cálculo, eles deixaram esse espaço para rascunho. Então, vamos fazer a questão 35, que é de cálculo. A concentração inicial de uma substância química presente em um cosmético é de 3 vezes 10 a menos 5 gramas por ml. Após 15 meses, a sua concentração é de 2,5 vezes 10 a menos 5 gramas por ml. Para esse cosmético, o prazo de validade é assegurado como sendo o tempo necessário para a concentração do cosmético cair para 70% da sua concentração inicial. Considerando que a reação de decomposição do cosmético segue uma cinética de primeira ordem,
Assinale a alternativa que apresenta corretamente o prazo de validade desse cosmético. Então, ele quer saber em quanto tempo vai levar para que a concentração da substância química caia a 70%. Esse é o prazo de validade. Como ele deu que é uma reação de cinética de primeira ordem, a gente tem a variação de concentração pelo tempo numa reação de primeira ordem é dada por essa equação. Ln da concentração final é igual Ln da concentração inicial menos a constante dessa reação vezes o tempo. As informações que a gente tem, que a concentração inicial é de 3 vezes 10 a menos 5 grama por ml. E quando você tem um tempo de 15 meses, essa concentração, ela cai para 2,5 vezes 10 a menos 5 gramas por ml. A informação que ele quer que você dê é em quanto tempo essa concentração vai cair para 70% desse valor inicial. Então, a concentração que você tem que achar aqui é 70% de 3 vezes 10 a menos 5, que é só multiplicar por 0,7. Isso vai dar uma concentração de 2,1 vezes 10 a menos 5 gramas por ml. Então, é essa concentração, quanto tempo vai levar para você chegar nela. Para que a gente consiga aqui substituir, ó, a gente tem a concentração final, a inicial, você quer determinar o tempo. Só que ele não te deu o valor da constante, mas deu o tempo e a concentração final em outra situação. Só que o valor da constante é o mesmo. Então, a gente utiliza essa informação inicial para chegar no valor de K e aí, então, calcular com a concentração final de 70%. Então, como que vai ficar aqui? Ln, a concentração final nesse caso, 2,5. Então, Ln de 2,5 vezes 10 a menos 5 é igual a Ln, concentração inicial, 3 vezes 10 a menos 5, menos K, que a gente quer determinar, e o tempo, que essa concentração variou, 15 meses. Então, vezes 15 meses. Ele te dá os valores dos logaritmos naturais. Então, Ln de 2,5, Ln de 2,5 é igual a menos 10,596, é igual a Ln de 3. Então, Ln de 3 menos 10,414 menos K vezes 15. Resolvendo, a gente tem que K, aqui passa para cá, né? Positivo, somando vai dar 0,182, dividido, passa para lá o 15 também, depois, por 15, a gente tem um tempo de 0,01 meses a menos 1. Tempo não, né? O valor da constante para essa reação. Agora sim, só substituir para as condições de validade. Então, meu Ln final é Ln de quem? De 2,1 vezes 10 a menos 5, que é meu 70%, né? 70%, que é o prazo de validade. É igual Ln da concentração inicial, que é 3 vezes 10 a menos 5, menos K, que é 0,1, vezes o tempo, que é a incógnita, que é a questão. Então, isso daqui, Ln de 2,1, Ln de 2,1, menos 10,770, é igual Ln de 3, né? Menos 10,414, menos 0,01 vezes o tempo. Resolvendo aqui, a gente tem que o tempo é igual, aqui passa para cá somando, né? Passa positivo, isso daqui vai ser 0,3
5,6 dividido, passa pra cá o 0,1, né? Tá multiplicando, passa dividindo, 0,01. Isso é igual a 35,6 meses. Então, vamos ver as alternativas. Letra B.